Como se tornar um treinador de futebol? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Salve, salve pessoal! Você está no Entre Linhas do Jogo, meu nome é Gabriel Fortucci. Eu estudo para ser treinador de futebol e te ajudo a entender o jogo dentro e fora de campo, com uma linguagem sempre simples e acessível. Hoje nós vamos falar sobre como ser um treinador de futebol. Muitos de vocês me fazem essa pergunta no Instagram, TikTok, também no Twitter, enfim. Nas redes sociais a gente sempre lê esse tipo de dúvida. Mas antes da gente começar diretamente para o conteúdo, eu vou pedir para você sentar um dedo aqui no like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, o que ajuda o Entre Linhas a crescer e a nossa comunidade fica ainda maior. Quanto maior fica, mais conteúdos de qualidade a gente produz, especialmente para você. Vamos embora para o tema principal aqui. O que você precisa ter? 3 pilares: conhecimento, certificação e contatos. A gente vai explorar um pouquinho cada um deles. Conhecimento. Como que você faz para poder ter conhecimento de futebol para você ser treinador? De várias maneiras. A primeira delas é da maneira mais tradicional, através da leitura de livros, de artigos. Você está fazendo cursos online, presenciais, conteúdos em redes sociais, inclusive do Entre Linhas, no Instagram, no TikTok, no Twitter. E se você não segue a gente nessas redes sociais, já peço para que depois do vídeo você vá lá em cada uma delas e segue o Entre Linhas, porque tem conteúdo todos os dias em cada uma dessas redes e você vai poder estar enriquecendo também o seu arsenal de conteúdos. Discussão em grupo de WhatsApp, ou Facebook, ou fóruns, com pessoas que sabem igual ou mais do que você. Isso aí fez muita diferença para mim, porque eu aprendi em 3 anos discutindo com pessoas em grupos de rede social mais do que eu aprenderia em 10 anos estudando sozinho sem ter contato com ninguém. Porque você vai conhecer pessoas que estão na prática, você vai conhecer pessoas que vão dar um ponto de vista válido, um ponto de vista que vai te causar reflexão e você vai poder ter um pouco de confrontação com as suas ideias, você vai poder saber um pouquinho além daquilo que você sabia, com pessoas realmente que vão enriquecer o debate e vão te ajudar a entender melhor sobre o futebol, mesmo que de maneira indireta. Às vezes você nem participando do debate, só de você ler lá o debate de outras pessoas nesse grupo específico, você já vai estar refletindo e já vai estar aprendendo. Além disso, você consegue também ter conteúdos através desses grupos. Eu mesmo tenho um drive de mais de 500 materiais, entre livros, artigos, que eu fui juntando só pegando de grupo de WhatsApp. Que as pessoas têm de conteúdo, elas colocam lá, compartilham, e aí você baixa e salva. Então é muito importante isso também para você poder ter um arsenal de materiais para você estudar sozinho. Uma outra maneira de você ter conhecimento é assistindo jogos de futebol. Assistir jogos de diferentes países, categorias, culturas. É muito importante você ver o máximo possível de jogos que você puder. Claro que você não vai analisar sempre da mesma maneira. Um jogo de um time profissional, você tem que ter um olhar. O jogo de um time juvenil ou infantil, você tem que ter um outro olhar. Mas é importante você ir treinando os seus olhos. Por exemplo, vai analisar um time de Champions League, é totalmente diferente de você analisar um time de 4ª divisão do Campeonato Paulista. E é importante você ter acesso a essa diferença de nível de jogos, justamente para você ir treinando os seus olhos, como eu falei aqui. Procure assistir o máximo de heterogeneidade possível, olha a palavra em heterogeneidade, de jogos de futebol que você puder. Uma outra maneira de você adquirir conhecimento, jogando Futebol Manager. Exatamente. A gente tem aí o caso do Will Steele, que é treinador do Reims atualmente, na França, que está muitos jogos invictos e que fala muito do Futebol Manager. Ele tem 30 anos e fala que adquiriu muito conhecimento e gosto pela profissão de treinador através do Futebol Manager. É um jogo muito legal para você ter uma base de como montar um time de futebol, gerir carga de treinamento, gerir seu relacionamento com direção, com os próprios jogadores, fazer uma boa gestão de carreira como treinador. Ele te ajuda a entender esses aspectos que, num primeiro momento, para quem só está assistindo o jogo, só está estudando em casa, não são tão claros. Ah, Gabriel, mas
se eu só jogar Futebol Manager, então eu estou apto para ser treinador de futebol? Claro que não. O Futebol Manager é apenas uma das ferramentas que eu estou passando para você. Ela isolada, assim como qualquer uma das outras de maneira isolada, não vão te levar muito longe. Então você precisa ter uma união dessas ferramentas que eu estou te passando aqui para você realmente ter um conhecimento legal. Estagiando, observando treinamentos e jogos no dia a dia. Então você entrar de repente numa escolinha de futebol, observar o que está sendo feito ali, mesmo que você não participe, só de você conseguir observar, escutar aquilo que o treinador está falando, você de repente ver as atividades que estão sendo desenvolvidas, já é um bom caminho para você ter um conhecimento pelo menos prático. Isso aí a gente vai falar mais adiante. Se você conseguir em clube, melhor ainda. Você precisa também estudar mais outras áreas da vida. Você precisa estudar filosofia, sociologia, história, geografia, ou seja, todas as ciências que envolvem o ser humano com o seu ambiente. E você relacionar tudo isso com o futebol, porque o futebol ele é um reflexo da sociedade. Eu vivo falando isso. Se você estuda só futebol, você não vai saber nada de futebol. Você precisa estudar também as ciências do ser humano para poder entender o futebol, entender as pessoas que estão ali naquele lugar. Porque cada lugar vai ter uma cultura diferente, vai ter uma maneira de ver a vida diferente e uma maneira que vai se refletir no jogo de futebol única e específica. Não basta você simplesmente ir lá na Holanda, observar como que eles praticam futebol e querer trazer aqui para o Brasil de uma maneira nua e crua, sem filtrar nada. Não é assim que funciona. Na Holanda você tem uma sociedade que pensa de uma determinada maneira, o ambiente é totalmente diferente daqui do Brasil também, você tem especificidades muito específicas. Você tem especificidades que funcionam na Holanda, mas que quando a gente traz para o Brasil as coisas já mudam totalmente. Se você quiser que eu me aprofunde nesse tema, escreve um comentário aqui embaixo para que, quem sabe, isso aqui vire um vídeo no futuro. Você também precisa estudar coisas que vão te ajudar a se desenvolver como homem ou como mulher. Oratória, persuasão, linguagem corporal, isso vai ser importante para você não só no futebol, mas como nas outras áreas de vida. Não adianta nada você ter um conhecimento muito foda sobre o jogo, sobre metodologia de treino, mas de repente você não souber transmitir isso. Você não souber se portar no meio de 30 jogadores. Então você precisa ter esses conhecimentos específicos também. Isso vai ajudar você a se desenvolver tanto como homem, tanto como profissional. E você? Qual dessas maneiras você vem adquirindo conhecimento? Me fala aqui embaixo se tem alguma que é novidade para você, se você não sabia. Comenta aqui embaixo. Vamos compartilhar a experiência também para a gente poder estar aprendendo um com a experiência do outro. Mesmo em comentários de YouTube, é muito legal que haja um debate. Vamos falar agora de certificação. O que é certificação? Certificação nada mais é do que a licença para você poder exercer algo. Eu sou médico, para quem não sabe, e para eu exercer a medicina, eu preciso de uma certificação. Eu preciso de um número no Conselho Regional de Medicina para que eu possa exercer a profissão. Tive que passar por um processo de 6 anos de faculdade para ter essa certificação. E com o treinador de futebol não é diferente, assim como para qualquer pessoa que senta no banco de reservas. Preparador físico, auxiliar técnico, preparador de goleiros, todos eles hoje precisam ter certificação. Falando de Brasil, a gente tem 3 delas que são as mais faladas, que é a que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, que é a CBF, a ATFA, a TFA e a UEFA. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. CBF. Para você engrenar na CBF, você precisa estar no último ano de educação física ou ter sido jogador de futebol profissional ou 5 anos de experiência prática. O curso ele é híbrido, tanto presencial quanto online. São 5 anos no total, só a licença pró são 2 anos. Mas por que demora tanto tempo? Porque é uma licença muito quebrada. De repente você faz uma parte prática em um determinado momento e termina essa mesma parte prática em outro momento. Assim como os conteúdos online. Não são regulares. Você vai fazer em um mês algumas aulas, em outro mês algumas outras aulas. Então a licença é muito quebrada. E até você terminar e chegar à sua carteirinha demora também. Esses dias eu vi no Instagram um treinador que terminou a sua licença em 2021 foi receber a carteirinha semana passada, em 2023.
Então olha só, demorou quase que 2 anos para ele receber a carteirinha mesmo depois de já ter terminado o curso. É uma burocracia também para que você receba toda a sua certificação de maneira geral aí para você exercer a profissão. Qual que é o valor? R$ 44.900 se você for fazer desde a C até a Pro. Tudo isso que eu falei até aqui foi consultado no próprio site da CBF Academy, tá bom? Não estou falando da minha boca para fora aqui antes que alguém venha questionar esses dados. E algumas pessoas, principalmente ex-jogadores, já podem começar direto da licença B, não necessitando fazer a licença C. Essa é a licença mais recente de todas, é uma licença que, se eu não me engano, tem 10 anos de vida, ou um pouquinho mais de 10 anos. É uma licença que vem melhorando, a gente vem vendo, inclusive, resultados no futebol brasileiro. Times pequenos, por exemplo, que são muito melhores trabalhados do que já foram, estão dando muito mais trabalho para equipes grandes, e geralmente time pequeno é treinado por treinadores jovens, treinadores que estão iniciando. A safra de treinadores brasileiros vem melhorando bastante graças a esse trabalho da CBF. Precisa melhorar muita coisa na licença ainda, mas é uma licença que vem melhorando de fato, vem estando cada vez melhor. Se a gente for falar agora da ATFA, Associação de Treinadores do Futebol Argentino, você precisa ter 18 anos e ensino médio completo. Aqui a gente já vê que é uma licença mais acessível. É totalmente online, mas as provas que você vai fazer, antes da pandemia você ia para a Argentina para fazer essas provas, e hoje você já consegue fazer essas provas de maneira online também. Você precisa ter estágio, tá bom? Estágio obrigatório, assim como na CBF, que eu esqueci de falar, você precisa também ter estágio obrigatório. Aqui também você precisa, em todas as licenças. E aqui você tem a licença C, B, A e Pro, assim como na da CBF. A licença C te dá licença para poder treinar escolinha de futebol, licença B te licencia para treinar categorias de base, licença A te licencia a treinar clubes profissionais e a licença Pro te garante treinar times profissionais em competições internacionais, tá? Tanto para a CBF quanto para a ATFA, você tem essas 4 licenças. Mas aqui o tempo na ATFA é menor, você demora 2 anos e 8 meses diretos, se você for fazer direto, sem interrupção, para você conseguir a sua formação, você contar as provas também, tá? É difícil você fazer direto, sem ter um intervalo de 1 ou 2 meses entre uma licença e outra, mas se você for fazer tudo direto, 2 anos e 8 meses. Em geral, aí as pessoas levam 3 anos e alguns meses para poder concluir todas as licenças da ATFA. Qual que é o valor? R$ 36.400, tirados diretamente, essas informações, esses números, do site da ATFA. Se você der um Google e for lá pesquisar, você vai achar tudo isso que eu estou te falando. E todo mundo começa na licença C. Na CBF a gente viu que para algumas pessoas, principalmente jogadores, é possível começar da licença B direto. Aqui não. Aqui, independentemente de quem você seja, se você é um ex-jogador com um título mundial pela sua seleção, ou se você é um simples estudante de 18 anos que acabou de terminar o ensino médio, todo mundo vai começar no mesmo degrau. Todo mundo vai começar na licença C. E ainda a gente tem a licença da UEFA. Mas a licença da UEFA era um pouco complexa porque cada país na Europa vai ter a sua própria licença, apesar da certificação ser a mesma, né, com o selo da UEFA, mas cada país vai ter a sua maneira de dar. Geralmente para os brasileiros, a da Escócia tem sido mais acessível, tá? Se você quiser um vídeo sobre as licenças da UEFA, que a gente aborde um pouquinho mais e se especifique na da Escócia, por favor, dá um comentário aqui embaixo, que daí quem sabe a gente programa isso aí para estar sendo feito. Então faz um comentário aqui falando que você quer um vídeo aí sobre as licenças da UEFA. E você, qual dessas licenças você faria? Me conta aqui embaixo também, se interessando por elas, qual que você faria? Eu optei pela ATFA, tá? Justamente pela acessibilidade e pelo preço, que é um preço mais acessível. E outra, eu posso fazer do sofá da minha casa, claro, levantar para fazer os estágios que são obrigatórios, mas as licenças eu consigo fazer com uma flexibilidade muito grande de tempo. Eu sou médico, isso me ajuda bastante. Não é fácil, toda semana a gente tem atividade, toda semana tem prova que tem que fazer, cronometrada ainda, sem interrupção, mas é uma licença aí que te garante um conhecimento muito legal. Posso falar por mim mesmo. Todas essas licenças que eu falei
se você for fazer, elas vão te garantir, se você fizer até a Pro, até a última delas, treinar em qualquer lugar do mundo. Até pouco tempo, para quem fizesse as licenças que não fosse da CBF, você teria que ter 5 anos de treinamento em time profissional para você ter a sua licença validada. Parece que isso está caindo por terra agora. Todas as licenças da Conmebol vão valer como uma só, e também todas as licenças da UEFA e da Conmebol juntas estão passando a valer como uma só. Então, para quem de repente sonha em ser treinador na Europa, você não precisa mais fazer uma licença da América do Sul e uma licença europeia. Basta você fazer ou CBF ou ATFA. Dentro disso aqui que a gente está falando, que você já consegue também treinar no futebol europeu. Tanto que a gente tem vários treinadores argentinos por lá. E a tendência é que esses 5 anos de comprovação para você ter a sua licença validada caiam por terra, e aí treinadores cada vez mais jovens e promissores consigam adentrar no território europeu, e a mesma coisa, treinadores europeus consigam aterrissar aqui sem nenhum tipo de problema. Vamos falar um pouquinho agora de contatos, que é o terceiro pilar aqui que eu estou trazendo para você ser um treinador de futebol. Você precisa de contatos para você conseguir oportunidades profissionais, não só no futebol, mas em qualquer área. Então, como que a gente consegue fazer contato com as pessoas? De várias maneiras. Estando em grupos de discussão, que a gente falou antes, então de repente você conhece alguém que está na prática, e aí você conversando com essa pessoa, você consegue demonstrar o seu conhecimento para ela, e ela ou consegue te levar para um clube, ou seleção, ou então te indicar para alguém que esteja precisando de um analista de desempenho, que esteja precisando de um auxiliar técnico. Aí você consegue, através do mundo virtual, fazer contatos nesse sentido. Outra coisa também, de repente você conhece alguém que não está na prática ainda, mas que com o passar do tempo vai se desenvolvendo e passa a estar na prática. E essa pessoa, conhecendo você, ela te indica. Isso aconteceu muito comigo. Eu, quando iniciei nos grupos de discussão, no WhatsApp principalmente, eu via pessoas que demoraram para entrar na prática, pessoas que foram se desenvolvendo, pessoas que iniciaram ali nos grupos como adolescentes e hoje estão em grandes clubes. E essas pessoas, de repente, podem fazer um meio de campo entre eu e outra instituição e outro profissional. Enfim, se não conseguem me levar diretamente para esse caminho do clube ou seleção que eles estão, conseguem me indicar para quem está precisando, o que é muito importante também. Sempre que você tem uma indicação, já é um ponto positivo. Você consegue fazer contatos criando conteúdos nas redes sociais, gerando valor, mostrando o seu conhecimento, que é exatamente o que eu faço. Tenho entrelinhas desde 2019 e através do Instagram, do TikTok, do Twitter e aqui do YouTube, eu venho gerando autoridade, mostrando para as pessoas o meu conhecimento, e aí a gente atrai pessoas do mundo do futebol que entendem que eu tenho conhecimento, e de repente essas pessoas podem fazer a mesma coisa, meio campo aqui entre eu e alguém que esteja precisando, ou então me levar para trabalhar com elas, depois de me conhecer melhor, claro, se estiverem precisando também. Se você mostra o seu conhecimento e gera valor para as pessoas, você consegue aí, geralmente, conhecer pessoas bem bacanas também. Você pode conhecer pessoas também do mundo do futebol se arriscando, pedindo para trabalhar de graça em escolinha, em clubes, etc. Então, você consegue, se você tiver coragem, chegar e pedir uma oportunidade, pedir para você poder estar assistindo treinamentos, para você poder ter contato com essas pessoas. Além de você estar aprendendo, você está fazendo contato e conhecendo pessoas que podem colocar você no mundo do futebol. E para isso você também vai acabar desenvolvendo as suas habilidades sociais, como eu falei ali em cima, oratória, persuasão, linguagem corporal. Quanto mais cedo você colocar em prática essas habilidades que são exigidas no mundo do futebol, melhor para você. E se você de repente bater na porta de alguém, pedir para assistir um treinamento, ou até mesmo se essa pessoa confiar em você, ela pedir para você dar treinamentos e ajudar ela nos treinamentos, você vai desenvolvendo essas habilidades que quanto mais cedo, melhor para você, e mais cedo tendem a te colocar em clubes de futebol, tá bom? Me fala o que você achou desse vídeo, eu quero saber a sua opinião, se deu para ser bem explicativo, se te acrescentou em alguma coisa. Mais uma vez, segue o Entre Linhas nas redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no YouTube também. Compartilha nos grupos de WhatsApp que você tá, com seus amigos.
traz aquele seu amigo que quer ser treinador aqui para o nosso conteúdo. Com certeza esse conteúdo vai acrescentar para ele, assim como acrescentou para você. Mais uma vez, sugira aqui nos comentários temas para a gente poder estar fazendo futuros vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!